Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega a sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, estamos aqui, não sei o horário aí, bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que toda semana estamos aqui grudadinho em vocês, trazendo um conteúdo relevante, um conteúdo com pessoas sensacionais, e o nosso intuito é sempre mostrar para você que nem sempre é fácil, mas é possível. E para que isso aconteça também, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, Alfa Photobook, qualidade, prazo e preço. Imbatível, imbatível, não tem pra ninguém. 4 dias úteis, entrega pronta. E eu posso falar isso de boca cheia porque eu utilizo 100% Alfa Photobook. Também queremos agradecer a Carla Toscana, nossa querida amiga. Enquanto você pensa no seu trabalho, na sua família, em crescimento, ela está lá com uma empresa maravilhosa de edição, trazendo qualidade de vida pra você. E também a Vita Corretora, né? A Vita é uma empresa que ela pensa no seu presente e no seu futuro, porque nós, como fotógrafos, não vamos ter uma vida útil aí de 50 anos agachando e levantando. Então a gente precisa sim pensar no nosso futuro. Vita Corretora. Todos os nossos patrocinadores estarão aqui embaixo com todas as descrições. E hoje, nada mais, nada menos do que um carioca. Aliás, o carioca tem invadido São Paulo, né? E principalmente o podcast, né? Principalmente o podcast, né? E a gente tem muitos amigos agora carioca, né? Eles vão chegando, sabe? Então deixa eu ler aqui pra vocês. Diego Insfran, é isso? É isso aí. Faz o Instagram. Diego Insfran. Diego, uma salva de palmas pra você. Bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? E antes que ele comece, eu vou aqui fazer uma prévia dele. Diego Insfran é jornalista e fotógrafo. Nascido no Rio de Janeiro, fascinado por descobrir novos lugares, pessoas e histórias. Ele utiliza a fotografia para contar essas narrativas. Possui 2 pós-graduações em comunicação e vasta experiência em fotojornalismo, retratos, esportes, fotos publicitárias e até gastronomia. Atualmente é professor no Senac e no Senai do Rio de Janeiro. A fotografia é a sua ferramenta para descobrir e contar as histórias que o mundo tem a oferecer. Forte, né? Bonito, né? Muito bonito. Então é isso, Diego. Mais uma vez, obrigada por estar aqui dividindo o seu conhecimento, né? E a gente quer saber tudo a seu respeito, né? Eu conheci você sendo jornalista, mais do que fotógrafo. Quando eu te conheci, Sim. no Hello, dando ideias da Flavinha. Você foi ali o jornalista da área, super animado, com um jeito cativante aí. Meu companheiro de copo. Muito bom. E conta aí pra gente como que foi essa transição, como que você descobriu a fotografia. Eu acho que dentro do jornalismo também tem acesso à fotografia, né? Sim. E aí como que ganhou seu coração, como que hoje você faz as duas coisas, você tá no Senac como jornalista, como fotógrafo ou como fotojornalista. Conta aí um pouquinho. Antes de tudo, queria agradecer muito o convite de vocês, meninas. É uma honra estar aqui, tá? Mais uma vez falar que o podcast de vocês é necessário para a fotografia brasileira. É muito legal, assim.
Eu admiro muito, né? Porque eu já vi tantos colegas passarem por aqui, já aprendi muito. Hoje mesmo nos bastidores eu estava ali vendo e aprendendo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui também podendo compartilhar um pouco. Respondendo a sua pergunta, que já até esqueci um pouquinho, mas vamos lá. Eu fotografo desde criança, né? Porque eu tive um pai que foi um entusiasta, né, da fotografia, tentou montar um laboratório de fotografia analógica, e eu sempre lembro que tinha um livro lá em casa que eu ficava folheando. E aí os anos foram se passando, eu na adolescência matava a aula, e ali no shopping, né, no Madureira Shopping, tinha um curso de fotografia da professora Flávia Lage, que eu acabei fazendo ali o meu primeiro curso de fotografia, né? Meu pai, até vou matar a aula, mas vou matar a aula de forma útil. Vou orgulhar meu pai aí. De forma útil. Aí ele pagou para mim o curso de fotografia, eu fiz ali, né, os primeiros filmes e tal, e comecei ali. Os anos se passaram, eu tentei, primeiro, antes do jornalismo, eu tentei a faculdade de física, né? Eu fiz física por um tempo na UF, né? E aí eu brinco que depois eu deixei a física para ficar com a parte mais bonita da física, que é a ótica, né? A gente brinca muito disso, tal, no bar a gente fala disso, né? E é legal. E acabou ali que depois eu fiz o jornalismo. E o jornalismo veio muito porque o jornalismo tinha fotografia, tinha a parte de gostar de viajar, de gostar de futebol, gostar de esportes, e aí a gente vai juntando as coisas, e na brincadeira ali do jornalismo, quando você não sabe o que fazer, né, que você quer muitas coisas, você acaba fazendo comunicação. E foi assim que eu comecei lá em 2004, né? Fiz a faculdade, fui monitor de fotografia, né? Trabalhando, revelei muito filme, não parece, mas eu peguei lá a idade do filme, né? Revelei muito. E as primeiras, assim, o advento das câmeras digitais, né? Eu lembro que tinha uma novidade tecnológica no laboratório quando chegou, que era uma câmera que você conseguia tirar 2 fotos, você botava um disquete do lado, assim, você clicava e dava para fazer 2 fotos de qualidades duvidosas, né, hoje, mas era muito legal, assim, e foi uma época... Na minha época eu lembro da Max Love. Você lembra dessa? Não lembro, que não. Era descartável. Ah, sim. Vinham bem pequenininhas assim, você lembra disso? Você comprava ela do jeito que você comprava de 24, ela tinha 24. Aí você tirava a foto, e aí você mandava revelar, vinha uns quadradinhos pequenininhos, assim, acho. E aí acabava, né? Só que também era duvidoso. E aí, a partir desse momento ali da faculdade, eu não saí fotógrafo nem jornalista escrevendo. Eu saí trabalhando em rádio. E aí a fotografia, ela acabou ficando um pouco adormecida. Mas esse tempo em rádio foi muito legal, porque eu fui primeiro repórter de esportes, né, apresentando um programa e tal. E chegou um tempo que eu fui repórter de campo, né, aquele carinha que fica atrás do gol, falando, né? Quando lá vem fulano, chutou a bola, como é que foi, Diego Lopes? Na época eu era Diego Lopes, porque o Insfran não era muito sonoro. O cara do rádio não conseguia falar direito. Mas você fez numerologia? Não, na numerologia falaram que o Insfran dava mais certo. E aí foi. Aí depois de um tempo, eu trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei com outras coisas. Um belo dia eu tava num perrengue ali, desempregado, né? Entre um emprego e outro. Tô passando numa rua no Rio de Janeiro, encontrei um colega da Rádio Bandeirantes que tinha trabalhado comigo há muito tempo, perguntou pra mim, aí, onde é que você tá? Eu falei, pô, cara, eu tô procurando. Ele falou, tem uma vaga aí no Jornal O Dia, você quer ir lá ver? Eu falei, quero. Aí eu fui no dia seguinte, fiz a entrevista e fiquei 7 anos lá. E aí no dia você escreve por meia hora, pro Marca, e aí foi minha grande escola, porque eu, além de ser jornalista, eu via muita imagem e tinham fotógrafos maravilhosos lá, que me ensinaram muito, Severino Silva, Paulo Araújo, Carriço, uma galera assim que às vezes eu ia até antes para aprender com os caras. Eu ia fazer pauta de polícia cedo, né? Pra fotografar. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, né? Sempre tinha alguma coisinha, né? Sempre tem alguma coisinha. Tinha alguma coisinha básica. Coisinha pequena. Pauta bem quente todo dia. Mas eu lembro muito, assim, eu fotografando, uma vez eu tava fotografando, acho que a gente tava num cemitério, São João Batista, eu tava fotografando assim, eu lembro do Severino pegar minha câmera e levanta um pouquinho aqui, faz assim. Então foi meio um workshop na prática, né? Anos, assim. E percebendo os colegas, eu fui muito auxiliar deles, né?
porque eu segurava um flash, o repórter, sempre que sai um repórter, um motorista e um fotógrafo, né? E aí o repórter vai escrever a história, mas enquanto o cara tá trabalhando, você segura um flash, faz alguma coisa. E aquilo ali começou a me fascinar e eu vi que dava para começar naquilo ali. E quando eu comecei na fotografia, fui muito incentivado pelo Paulo Araújo, que ele arrumou para mim a primeira câmera para eu comprar e tal, porque a gente conversava muito sobre fazer roteiro e fazer documentários. Eu entrei na fotografia querendo fazer documentário e até hoje eu não fiz nenhum. E aí a gente começou, eu comprei ali primeiro uma 20D, muito tempo atrás. Nossa, foi a minha primeira, sabia? A minha também. E a minha foi usada, né? E é legal que ela veio com lentes, com flash, e aí eu comecei já a usar. E depois de um tempo, aí eu lembro que eu fiz fotos, comecei a fazer fotos e vi que dava para ganhar um dinheirinho por ali. E aí foi mais ou menos. E seu pai tá vivo? Não, meu pai não. Meu pai já faleceu em 2018. Mas chegou a ver você fotógrafo? Chegou. Pegou uma palestra que eu dei. Ai, que legal. E aí eu lembro que ele tava com uma ex-namorada minha, e essa ex-namorada na época comentou que ele disse enquanto eu tava dando a palestra, ele disse pra ela, pô, até que ele leva jeito pro negócio. Aí foi legal, foi uma satisfação assim, né? Foi bem bacana. Diego, eu tô vendo aqui, essa pra mim realmente é novo, né? Você viveu experiências únicas cobrindo ralis e conhecendo o Brasil, né? Profundo aí. O que esses caminhos te ensinaram sobre simplicidade, felicidade e força? Então, pergunta forte, hein? Então, o rally para mim foi uma grande escola, assim, né? Porque, assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma realidade do Brasil e em cidades que acho que jamais iria, porque não são cidades turísticas e, como a gente fala no Rio de Janeiro, eu não perdi nada lá, entendeu? Então, não tinha motivo para ir. Né? Eu lembro que num primeiro momento eu estava numa fase no jornal, né? E o chefe mesmo estava de férias e o subchefe ali me reconheceu, falou assim, não, o garoto tá fazendo um trabalho direitinho, e perguntou se eu queria viajar, né? E aí ele me mandou para uma pauta de um rally, que foi o meu primeiro, que foi o Pior Será, ou Será Pior, né? Eles fazem essa brincadeira que começa no Piauí, termina no Ceará, ou ao contrário, em algumas edições ele passa pelo Maranhão. É rally conhecido? Então, é uma prova conhecida, o pessoal vai, é uma prova grande, tradicional. Então, é Rally Pior Será. Ou Será Pior, porque depende da edição, entendeu? E aí depende do trajeto e vai passando por várias cidadezinhas, porque cada começa numa capital, mas ele vai... Aquelas coisinhas das coisinhas perdidas, né? Cidadezinhas que acho que a gente nem imagina. Isso aí. E a primeira vez que eu fui preparado para guerra, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Eu lembro que eu demorei 12 horas para chegar no Piauí, porque agora o jornal não te põe num voo direto, né? O jornal vai te pondo em conexões da conexão da conexão, e você vai. E eu lembro que na época eu achei que eu tinha sido premiado. Só que na verdade... os caras estavam jogando um pouco com a economia do jornal, porque eles sabiam que eu sabia fotografar e eu sabia escrever também, né? E eu falo isso para os alunos que eu sabia falar em 2 idiomas. Então, por isso que eles fizeram na verdade, um acúmulo de função. 2 em 1. E aí me mandaram para esse primeiro rally, e nesse primeiro rally a gente começa a ver que a realidade é bem difícil, né? Você chega num Brasil, estava acostumado com uma coisa, e aí tem alguns episódios que eu conto até em palestra, né? E algumas histórias, porque eu vou para algumas cidades assim que a pobreza passa na sua cara muito forte, né? E eu tive, assim, encontros com pessoas felizes, que eu conversava. Mesmo no ruim ali, estavam sorridentes, né? Eu lembro que algumas coisas mudaram muito o jogo pra mim, né? Tipo, pessoas que não tinham água, não tinham luz, né? E a gente tá num Brasil que as autoridades acham que todo mundo tem internet, né? E não é muito por aí. Se você for um pouquinho pra lá, né? E eu falo... Mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, você não precisa ir para o Nordeste, nem muito para o Centro-Oeste para encontrar uma situação precária. No Sudeste mesmo tem isso, né? E eu lembro, agora puxando um parênteses aqui, eu lembro que eu fiz, uma das coisas que me fez fazer jornalismo foi o Globo Rural, né? Que um dia eu acordei cedo, porque eu não era uma pessoa de acordar cedo, meninão lá, acordei e passando uma reportagem, essa reportagem marcou muito a minha vida.
que foi uma reportagem do programa Luz para Todos, né? Que ele pegou e o repórter fez 3 situações, né? Uma família que não tinha luz, uma família que tinha luz e uma família que a luz estava chegando na hora. E aí eu lembro um dado, que saiu de muito tempo atrás, de 23% da região sudeste não ter luz. E aquilo ali bateu muito, né? Aí eu fiquei bem assim impactado. Mas aí voltando lá pro Piauí, né? Afinal, fotografia é luz, né? Sim, também, né? E ele se especializou em luz, né? Ainda tem isso, né? Mas assim, aí voltando um pouco pro Piauí, eu lembro de várias histórias, vários encontros. Tem uma que eu conto na palestra, que na palestra que eu dei recente agora, que é a questão da água, né? Que me pegou muito, que eu estava lá, um dos primeiros ralis que eu fui fazer, e um senhorzinho perguntou se eu era bom escutador, né? Se eu podia escutar ele, tal. E aí eu posso tentar. Ele chegou para mim, conversando comigo, e me contou a história dele. Falou que lá na Lagoa do Surucuju eles tinham muita dificuldade, porque não tinha água, porque só chovia em alguns períodos do ano, que eles tinham muita perca de algumas coisas, os animais às vezes não aguentavam, lavoura, enfim. Então era muito difícil, né? E que se eu, como jornalista, que eu tava ali, que eu tava de crachazinho e tal, né? Se eu podia ajudar, lugar, né? Se eu podia fazer alguma coisa para chegar em algum lugar, né? E no meio lá do sertão, e aí eu consegui ouvir ele e tal. Só que ao mesmo tempo, o meu... na época eu acho que eu não tinha nem WhatsApp, que foi 2013, por aí. Eu lembro de um grupo, eu morava num lugar no Rio de Janeiro, em Niterói, né, numa região assim, classe média, alta, perto da praia. E as pessoas no meu condomínio estavam brigando por causa do horário salva-vida. Porque as pessoas queriam chegar tarde, queriam nadar até mais tarde e tal. E ao mesmo tempo, aquele senhor não tinha água. E a família dele toda e todo mundo. E aquilo ali me deu uma porrada. Você tinha quantos anos? Eu já tinha mais de 30. Mas foi uma pancada, sabe? Deu pegar e parar para... Uma briga por uma coisa, outra tão... O outro quer nadar depois das 10, o salva-vidas quer ir dormir, o condomínio não quer gastar mais, nem pra tomar... Não, exatamente. Nem pra beber, né? Não é nem e aí eu sinto que essa foto aí, esse dia, foi o dia que virou jogo para mim. Porque eu entendi que eu não tava lá para fotografar o rally ou para escrever sobre o rally. O rally era um motivo, era um plano de fundo para eu estar lá. Eu tinha que estar lá para contar a história das pessoas. Né? Então eu comecei a buscar essas histórias. E esse foi o meu primeiro. E você faz muita foto preto e branco, né? Eu gosto muito de foto preto e branco. Que dá essa verdade, parece, né? Tira a atenção. Acho que as cores são legais, mas o preto e branco dá uma dramaticidade também, né? Que mostra a realidade ali, né? Porque não tem e você nesse rally, você podia fotografar as pessoas se você quisesse? Não. Era especificamente o rally. Então, eu ia para fotografar o rally, mas só que carro não fala, né? Carro não faz nada. Eu tenho muita foto de esportes, né? Por causa do rally, mas a minha cachaça era fotografar, entre uma coisa e outra, era fotografar a Dona Iracema, o seu Raimundo. Aquela criancinha com o pé na lama. Isso aí, várias coisas, fotografar as pessoas, né? E eu tive a oportunidade de mandar depois alguns retratos e entregar, né, para eles, assim. Eu lembro. Ter um acesso a isso. E eu lembro de um senhorzinho, depois eu posso até mandar essa foto para vocês mostrarem, seu Raimundo também, né? Porque tinha muito Raimundo, que eu cheguei, né? E ele estava na frente de umas pencas assim de carne de sol na banquinha dele. E a imprensa, todo mundo correu para os pilotos, eu corri pro senhorzinho, porque aquilo ali me chamou muita atenção para eu fotografar e tal. E aí eu lembro que eu tinha comprado na época uma 50mm, eu falei, cara, eu quero testar isso aqui, aí vou fazer um fundo desfocadinho, vai ficar bonito. E aí eu cheguei lá e comecei a conversar com o senhorzinho, né? E comecei a conversar com ele. Aí a primeira coisa, a gente busca uma conexão, eu perguntei, e aí, tudo bem e tal. Eu sempre tento o futebol como uma conexão, né? Aí ele falou assim, eu perguntei, qual é o time do senhor? Ele, eu sou Flamengo. Eu falei, que isso, o senhor é Mengão aqui no meio do sertão? Pô, que legal. A gente começou a conversar, ele falando que era Flamengo, da época do Zico, que gostava, e ele me perguntou se eu era do rally.
Aí eu falei, sim, tô com esse pessoal ali. E se eu pudesse eu largava tudo, eu ia com vocês. Né? Naquela felicidade, era muito fã do Ayrton Senna e tal. Eu só anotando, repórter, né? Falei, meu personagem tá aqui, pá. Só anotando, já fiz umas fotinhas dele. Falei que ia mandar pra ele, né? Aí ele falou, não, mas como é que eu vou pagar isso pra você? Eu falei, não, relaxa, presente, vou mandar. E aí eu lembro que no final ele queria me dar um pedaço de carne pra eu levar na viagem. Só que era o primeiro dia e eu ia mais 10 dias pra frente, não fazia sentido eu levar, né? E eu lembro que a gente também ganhava 10 camisas do Rally, né? Uma pra cada dia. E por experiência eu sabia que a gente não ia... Por experiência... Pode. Não, vê se tá tudo bem aí. Não, tá tranquilo porque caiu metade ali. E aí, por experiência, eu... Vamos mudar a câmera aqui pra depois você ficar forte. Não, show. Beleza, pode ir. Por experiência, eu sabia que eu não ia usar as 10 blusas. Aí eu fui lá na minha bolsa, peguei uma blusa pro senhor e dei uma blusa pro senhorzinho. Nossa, começou a chorar, né? E aí são encontros, assim, que são... Eu falo que são quase espirituais, né? Porque aquele senhorzinho me ensinou muita coisa, né? E aí tem outras histórias nesses... Nossa, e essa camiseta virou uma história pra ele também lá, com certeza, né? Sim, eu comecei acho que em 2013 e o último foi em 2022, né? Não foram todos os anos que eu fui, mas assim, eu sempre ia e a gente ia vivendo coisas diferentes, em lugares diferentes, né? Tem outras histórias que eu falo na palestra. Tem a história de uma menininha também, que eu brinco que é a doutora Elaine, né? Que... o Rallyteca, que era um projeto que tinha nesse rally, porque além do rally, eles tinham projetos sociais, né? E aí, só para contextualizar aqui o nosso pessoal que está assistindo, nos primeiros anos eu era repórter, né? E quando eu saí do jornal, saíram comigo do jornal, eu achei que não ia ter mais serventia, que não iam me chamar mais para o jornal, porque não fazia mais sentido, né? E aí aconteceu o seguinte, o pessoal do Rallyteca, que era um projeto que distribui livros, né, nessas comunidades que o Rally passava, me chamou para ser o fotógrafo deles. E eu desconfio que foi porque eu fui legal tempos atrás com eles, porque a gente estava lá no sertão, não tinha ninguém para tirar foto, eles pediram para tirar uma foto, eu fui lá e tirei, entendeu? Cara, estamos aqui mesmo, tá todo mundo cheio de poeira, por que eu não posso tirar uma foto? Aí tirei as fotos, quanto é que é? Pô, quanto é que é nada? Tá todo mundo passando sede, calor aqui, vamos compartilhar aí. E aí eles me chamaram depois para eu ser o fotógrafo disso. E quando eu fui pelo Rallyteca, foi muito melhor, porque eu não precisava entregar matéria, foi muito mais suave fotografar. Porque... Você se envolveu com realmente o que você gostava. Sim, porque quando eu ia pelo jornal, eu fotografava e tinha que bater matéria. E bater matéria é depois você passar o dia inteiro num sol de 50 graus. E tinha um detalhe, eu tinha que escrever contra o tempo, porque no Nordeste não tinha horário de verão. Então o Rio de Janeiro estava 1 hora na frente. E o jornal fechava 1 hora. Fechava 1 hora na frente, então eu tinha que correr muito dobro, né? Então eu tinha que sentar às vezes em lugar que não tinha internet. Mas eu acho mágico, assim, porque eu amo esse tipo, se eu tivesse essa experiência, com certeza eu ia amar. E poder se conectar com essas histórias, né? E eu acho que a fotografia já tá no olhar, né? Porque às vezes a gente passa em qualquer lugar, às vezes aqui em São Paulo mesmo, você vê umas coisas e você fala, queria fotografar com os olhos, porque é muito forte o aprendizado, né? Que você vê a mudança, né? Principalmente em São Paulo, você tá num lugar, de repente você tá em outro completamente diferente, pertíssimo, e aí você fala, olha essa mudança, imagine o aprendizado que traz e o olhar fotojornalístico, que eu acho que deve ser muito massa. Eu acho que o olhar vai muito de você observar as coisas, você ver e dar o seu jeito, né? Acho que cada um tem um olhar fotojornalístico diferente, né? Acho que não tem... É engraçado quando o aluno pede, me ensina como é. Eu falei, cara, é você olhar muita coisa, né? É dentro de você também, né? Você tem uma bagagem. O que deu pra perceber agora, você falando, se a gente deixar, você nem vai falar de parte técnica, nem que você... hoje você é professor, que você virou palestrante, todo por aí, porque você tem, pelo menos o que aparenta, um coração gigante, né? E você se conecta realmente com as pessoas, né? E só para vocês saberem, então, pra gente entrar aí para outra área,
eu já admiro, né, o Diego há algum tempo e eu gosto muito da luz que ele utiliza e aí eu já tinha combinado com ele o workshop, mas por conta de agenda, tal, não tinha dado certo. E esse workshop finalmente vai acontecer amanhã, mas não amanhã quando você tá vendo o episódio, já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido, né? Vai acontecer amanhã. E 30. Dia 30 e eu junho. consegui, né, realizar esse sonho. Eu vou fazer um workshop VIP com ele, né, dentro do meu estúdio, porque eu quero aperfeiçoar, entender melhor, né. Eu amo a luz natural, amo de paixão, mas eu também quero sair aí da minha zona de conforto, daquilo que eu gosto e quero agregar ainda mais para os meus clientes. E aí, devido a isso, ele começou a postar que vinha dar esse workshop VIP e agora, gente, ele abriu uma turma extra de workshop que vai acontecer no dia 12 de agosto lá no meu estúdio. Então, se alguém tiver interesse, já clica aqui, ó, vai ter um link, vai ter o link dele também, vai ser um preço assim maravilhoso. Depois até fiquei brava porque eu tô pagando 5 vezes mais nesse workshop VIP, né? Mas ok, faz parte aí do processo e nós teremos aí um workshop em grupo também no dia 12 de agosto. E o que eu acho legal é que a gente vai tentar falar um pouquinho, é que é difícil falar de luz num podcast e tal, mas o quanto ele entende de luz, o quanto ele coloca sentimento na luz, né? Então, além de ele explicar, ele sabe tudo que passa pela luz, pela frequência da luz, de diversas luzes, e é isso que vai ter no workshop. Sim, é isso. Fora isso, é trazer, né, essa luz com esse sentimento, que é da família, o do amor, o da verdade, né? E a luz e a sombra, ela traz muito essa verdade. Então esse é um grande desafio para você que quer fazer essa iluminação diferenciada aí, ou entender realmente de luz. E Diego, só para os nossos ouvintes, né, entenderem, hoje você tem um estúdio no Rio de Janeiro, sim, né? Sim. E o seu nicho principal são os retratos. Retrato corporativo. Retrato corporativo dentro do estúdio, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Nós acabamos de receber, né, a anterior. Ela é especialista também, né, em retratos, mas 100% luz natural, um retrato mais lifestyle, mais solto, né? Claro que com uma direção impecável, mas é diferente do seu retrato, né? Então explica um pouquinho pra gente, né? Como que é o seu estúdio lá. Hoje você vive exclusivamente de retrato, você fotografa festa. Fala um pouquinho pra gente entender. Vamos lá, deixa eu fazer um apanhado. Isso, faz um apanhado aí. Fazer um apanhado. Primeiramente... Ela quis colocar tudo numa Não vez, né? eu falei, nossa, calma. Mas vamos lá. Sobre o estúdio, né? O estúdio, ele é no centro do Rio, né? Muita gente me pergunta, mas por que no centro do Rio? Porque é ali que acontecem as coisas, né? O cara que é do corporativo, de repente, ele tem uma dificuldade de se deslocar para longe, né? O centro do Rio, a gente tem até uma dificuldade de encontrar sala, mas eu encontrei uma sala legal. Ela fica na Cinelândia, para quem conhece o Rio, no coração mesmo, atrás da Biblioteca Nacional, do ladinho do teatro. Então, é perto da OAB, é perto ali do CREA, é perto do pessoal que precisa estratégico já, né? É estratégico, né? Na boca do metrô, a pessoa sai do metrô, ela só vai subir uma outra escada que é pro meu estúdio. E tá tranquilo. Não precisa nem, se ela não quiser pegar o elevador, ela não precisa, porque já é na sobreloja. E lá eu faço muito retrato corporativo, que é o retrato profissional, tá, né? A pessoa ela paga porque ela quer aparecer bem nas redes sociais, ela precisa se posicionar de uma maneira estratégica, ela precisa de uma imagem que condiz com aquilo que ela vende, né? Então a gente faz uma breve conversa, né? Se a pessoa tiver tempo, porque a gente entende, né, que de repente a pessoa só quer clicar, ela não quer conversar, a gente entende, igual o Uber, né? Tem Uber que não conversa, a gente entende, né? A gente faz um briefing rápido, pergunta o que a pessoa quer e dá algumas opções de ensaio para ela. Tem aquele bem express, 5 fotos, a pessoa entra, a gente monta uma luz, 2. Logicamente que a gente usa estratégias para a pessoa querer mais fotos, para vender fotos extras, para fazer algumas coisas, mas o estúdio é bem tranquilo. É só para corporativo. A gente faz outras coisas lá, as pessoas alugam, eu alugo bastante o estúdio, tem gente que faz muito estúdio de ensaio de aniversário, família,
tal, mas assim, família nem muito, porque assim, não é um lugar, o centro não é um lugar onde muitas famílias vão. Já pediram para fazer criança, se a pessoa quiser fazer, tranquilo. Mas assim, geralmente o que rola lá é o corporativo ou de repente um aniversário que a pessoa quer fazer e tem fluído bem. E lá eu tenho algumas opções também de workshops, né, como vocês falaram. Só para falar aqui do workshop em São Paulo, ele já aconteceu no Rio de Janeiro, lá no estúdio da Flávia Perran. Inclusive, beijo pra Flávia. Beijinho. Beijo pra Flávia, tá? Foi muito legal. O nome do workshop é Iluminação Criativa. Rolou também em Belo Horizonte, no estúdio da Moema Davi. Um beijo pra Moema, né? Que foi há 2-3 semanas atrás, e foi muito bacana também. E agora a gente vai fazer lá na Analice Iluminação Criativa, onde eu mostro primeiro o flash em cima da câmera, e aí dependendo da turma a gente vai avançando, né? O Speedlight, você tá falando? O Speedlight, né? Porque dá pra fotografar só com ele também. Dá pra fotografar só com ele, que legal. E ele é uma das melhores ferramentas. Vou ter que dar um jeito de ir. É uma das melhores ferramentas, porque ele é bom, bonito e barato, né? Você nem precisa ele na câmera e ele fora também. Ele bom, né? fora principalmente. Porque se a gente chega em um lugar com um flash e uma sombrinha de R$30, você consegue fazer uma luz muito diferente. Já consegue fazer muita coisa. Em manual ou HTML? Oi? Em Manual ou TTL? Manual. Eu falei HTML é linguagem de programação. É verdade. Falei, gente... Aí eu já corrigi. Não, mas a gente consegue fazer várias coisas. E o workshop, o que eu faço? Eu primeiro mostro ele em cima da câmera para a pessoa aprender e falo alguns conceitos básicos. Depois eu monto o esquema com uma luz, depois monto com 2 luzes, 3, 4, e aí a gente vai avançando. Eu mostro como fazer silhueta, né? Eu mostro que não tem mistério nenhum, mas tem uma galera que às vezes viu na internet e não conseguiu fazer. Como fazer um fundinho branco, porque tem muita gente vendendo fundo cinza. E fundo preto também, né? Tem uma galera fazendo fundo cinza e falando que é branco. E não é branco, gente. Não, e tem aquele branco também que é horrível. Aquele branco que parece que a pessoa tá recortada e jogou lá dentro daquele branco. Na verdade, isso aí é um fundo que não existe, que a pessoa colocou. Isso também fica horrível. Nossa, um fundo branco bem feito é maravilhoso. Bem bonitinho, Bem né? bonitinho. Eu costumo dizer que parece uma figurinha de WhatsApp colada, né? Então, por isso que a gente tem alguns recursos de luz para fazer aquela luz bonitinha de recorte do lado aqui para destacar a pessoa do fundo. Fica bem legal. E aí eu ensino isso tudo, mostro isso tudo na prática. Amanhã a gente vai brincar muito disso aí. E mostro luz colorida. Mostra algumas coisas, porque de repente a pessoa, meu Deus, eu vou ter que investir em 1000 fundos coloridos. Não. Às vezes com uma gelatina você consegue fazer bastante coisa. Lógico que são coisas diferentes, mas assim, você consegue chegar bem perto, consegue fazer. Mas aí respondendo você com o Speedlight para mim me atendeu durante muito tempo, porque eu boto 2, 3 Speedlights dentro de uma mochila, um tripé levo numa bolsinha com o meu modificador de luz e vou aonde pego. Olha, me ajudar no parto. No parto não, no fotografia. Não, eu vou de metrô, vou fazendo algumas coisas, entendeu? Não é nada aqueles... Bom, a minha sombrinha é 1,80 m, né? Não, mas não precisa da sombrinha. Só Não, então, eu tô falando, não precisa nada disso, né? Aquilo ali não é uma sombrinha, é um ônibus, né? É um ônibus, né? Eu lembro que uma vez eu fui no casamento e a gente passou por o caminho do casamento... Era um matagal muito feio. Matagal. E aí os noivos pararam lá antes. E a gente não sabia por quê. E aí a gente seguiu, porque era logo do lado. E a gente foi. Na volta, eu tava recente na fotografia, quando eu vi o resultado daquela foto. O homem colocou atrás deles esse speedlight e veio uma luz do fundo neles. Gente, o matagal era lindo. E a luz que veio deles era linda. E ele falou, era um flash que eles colocaram atrás aqui. Aí eu falei, nunca aprendi. Porque hoje em dia o pessoal tá muito focado que tem que ter uma... tem aquela tocha híbrida, né? Aquele flash que ele é a bateria, né? Ou é a D200 da Godox, aquela coisa bonitona que não dá para encaixar, mas é uma tocha meio bateria. É bom pra caramba ter. Existem os flashes da bateria e
Tem gente que às vezes fica encucado, que não, meu flash a pilha não vai dar. Gente, há 3 anos atrás não existia flash a bateria, né? Sempre usamos o flash a bateria com as pilhas normais lá e sempre deu certo. Por que agora não vai dar? Aí a pessoa fica se prendendo muito, né? Com o flash, um tripézinho, uma sombrinha, já dá para fazer muita coisa. Lógico que a gente vai mostrando, né? E aí o que eu brinco no workshop é o seguinte: eu vou te mostrar a luz que você consegue fazer com um flash. Aí a pessoa já acha legal, já acha bom. Só que quando eu boto o outro, a segunda luz, a pessoa não quer voltar para o primeiro, porque ela viu que tem uma diferença. Tem um plus, né? Ela, nossa, já faz uma luz de recorte bonitinha. E às vezes com 2 luzes já dá para fazer muita coisa. Não precisa de 10 luzes, né? 2, 3 já tá legal. E uma coisa que eu falo, o pessoal às vezes acha que precisa de estúdio. O estúdio para mim veio muito depois. Porque assim, eu sou professor, as pessoas me pediram, inclusive eu falei com vocês nos bastidores, né? Eu fazia muito retrato no cliente e as pessoas me pediam um estúdio. Eu abri o estúdio, as pessoas agora querem retrato no cliente. Aí eu falo assim, o que vocês querem, né? Pelo amor de Deus. E também costumo dizer que eu odeio o fundo liso. Para mim é muito melhor ter uma história para contar, né? Porque dá um exemplo de um médico, por exemplo, ou alguém que tem uma profissão de jaleco, o cara vai botar um jaleco branco num fundo branco ou num fundo preto, você não sabe se ele é médico, se ele é açougueiro, se ele vende colchão. Se é dentista. Você não sabe o que ele faz. E aí você tem que botar elementos, né? E quando a pessoa está no ambiente de trabalho dela, é muito, muito melhor, né? E aí só vendendo peixe. Quem quiser aprender luz, seja pelo menos no Sudeste, né? A gente está atendendo aí. De repente a gente pode conversar para fazer outras turmas também. No Rio de Janeiro vai rolar e dia 12, agora lá no Estúdio do Analista, tá? No Rio de Janeiro é quando? No Rio de Janeiro eu não tenho data ainda. Eu tô misterioso. Né? Primeiro tem que fazer fora para depois a gente trazer. Mas talvez em setembro role. Tá. E você faz aniversários, festas? Faço. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você não ficar se divulgando pra caramba. Eu não sou um fotógrafo que eu falo especialista em festa infantil. Às vezes eu faço. Eu faço mais aniversário adulto e hoje em dia o que eu faço mais é atendo corporativo, né? Tem uma produtora que, por exemplo, eu estou fazendo alguns trabalhos para o Sebrae. Tem uma outra que eu atendo uns trabalhos para um shopping, né? Um escritório de advogados. Então eu estou sempre fazendo... Cachaça foi um projeto bem bacana que está rolando pelo Sebrae, né? Que é uma produtora Refil, né? Que atende o Sebrae. E aí a Rossana, que é uma das amigas minhas, me chamou para fazer parte desse catálogo. E a gente foi aí desbravar o interior do Rio de Janeiro, passando em alguns produtores de cachaça para fazer o catálogo deles. Já fizeram do queijo, do café e agora estão fazendo de cachaça e foi muito legal, porque eu fui para cidadezinhas assim, né? Por exemplo, eu fui para Varre-Sai, que é o mapa do Rio de Janeiro, parece um cachorro, é lá na orelhinha do cachorro, na divisa com o Espírito Santo, uma cidadezinha bonitinha. A gente foi lá, foi no Alambique, muito bonito, as instalações assim, e claro, a gente deu uma provinha quando deram lá e ganhamos bastante coisa. Ô também. Diego, e você é professor tanto do Senac como do Senai? Isso. E você é professor na área de fotografia lá? Sim. Ensina fotografia e você trabalha período integral? Como é que é? Você trabalha no estúdio quando tem? É professor todos os dias? Eu sou um multi-homem, né? Eu faço um montão de coisa. O Senac, antes da pandemia, tinha bastante turmas, né? O Senac eu dou aula lá há 10 anos. Né? Então eu tô já há um tempinho no Senac, e o Senac a gente atende a demanda por turma, né? Eles pedem uma turma, a gente vai lá e dá aula, né? Nessa turma a gente aceita ou não. No momento eu tô com uma turma no Senac de Nova Iguaçu aos sábados de manhã e para mim tá tranquilo, né? Até porque a demanda antes da pandemia, às vezes eu dava 3 turmas durante a semana. Hoje já é mais tranquilo, uma semana, tal, e a gente mantém esse vínculo. Tá, os contratos mudaram, as coisas mudaram, mas o vínculo continua. E no Senai já é um pouco mais pesado, que já é um projeto com a SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado do Rio, e eu dou aula em colégio estadual. Né? No Senai eu dou aula só de fotografia e áreas correlatas, Photoshop, Lightroom, Flash, algumas coisas assim. No Senai o jogo já muda.
o Senai me captaram porque sabiam que eu era lá do Senac, né? Me indicaram, tal. E aí eu dou aula de marketing, dou aula de fotografia, já dei aula de YouTube, de roteiro, de várias coisas. De vários, assim, onde a gente ajudar as pessoas. Isso aí. E como é que funciona? O Senai, ele tem as crianças, mas são adolescentes até 18 anos, né? Já são bem espertos, bem legais. E morro de rir com eles. Me divirto muito. Porque é uma idade bem gostosa. Né? Bem bacana, assim. Eu gosto também de orientar, né? Porque assim, a gente vai dar aula de fotografia, mas eu vou ficar 6 meses com eles, assim. E às vezes a gente... O conteúdo às vezes não supre os 6 meses de aula. Sim. E aí eu faço algumas atividades, vem cá, e aí, como é que tá a tua vida? Qual o plano? Né? 3º ano, qual o plano? E aí? Aí teve um que disse que ia ser motoboy e tal. Eu falei, pô, legal, mas e a moto? Você tem? Né? Eu tenho que ter a moto. Aí eu falei assim, então, vamos pensar nisso aí. E a ideia é sempre tentar mostrar que com o curso eles podem gerar uma renda para começar... Porque você tá ajudando a fazer currículo. E aí eu tenho um que é programador, eu tenho um grande orgulho que é a Natália, que ela passou para física na UF. E aí eu fico até emocionado, porque é muito legal, sabe? Você fazer diferença. E é bacana, assim, que eles estudam de manhã e o Senai entra à tarde. E querendo ou não, eu mesmo não sendo professor da escola, eu sou o professor da escola. E aí acabo me envolvendo, eu vou pra festa junina, eu vou fazendo as coisas, a gente fica amigo do pessoal da secretaria e nessa aí botaram pilha e eu fiz uma complementação para fazer letras. Pode ser que... Tá, aqui, né, eu ia fazer uma pergunta para você, né? O que o Diego, professor... faz em sala de aula, além de técnica fotográfica, né? Então, quer dizer, você já está respondendo tudo que você faz, né? Além desse ensinamento que você tá lá para fazer, né? Você acolhe, você orienta, você... É o parceirão deles lá, né? Mas a idade permite também. Né? Mas posso te responder um pouquinho além. Eu faço arte com eles. Porque eu dou muita referência artística. Inclusive tenho alguns orgulhos aí. Porque o Senai é recente. O Senai veio depois da pandemia de 2021 até agora. Tá? Mas o Senac já tem mais tempo. E no Senai, a carga horária... Tomara que eles não ouçam isso, né? A carga horária é muito grande para o que é. E, por exemplo, eu tive uma turma que foi um desafio que era ensinar fotografia com o celular. Tá. Fotografia com o celular, dependendo da carga horária, em 2 semanas, 1 mês, você já passou tudo que tinha que passar. Já mostrou tudo, já mostrou os recursos, aplicativos. Aí o que eu vou fazer com os outros 3 meses que vem pra frente com uma molecada super agitada? Pensei, vou fazer algo que eu amo, que é stencil, né? Que é umas bases de papel que você consegue fazer ampliação de uma fotografia. E aí eu comecei com eles, a gente fotografava com o celular, eles montavam a luz, que eu ensinei a luz, a gente montava uma luz proporcional ali para ficar bem no aplicativo, que o aplicativo pegava aquela foto e transformava em stencil. Stencil, para quem não sabe o que tem aquela camisa famosa do Che Guevara, né? Que é só a parte preta. É uma base de papel vazada. Quando você picha ali, joga tinta e você tira a base de papel, fica pintadinho. Né? Só que existem níveis daquilo ali. Você pode fazer só o preto. Eu comecei fazendo com eles só o preto e depois a gente começou a fazer com outros tons de cinza. E aí dá um realismo muito, muito bacana. 3D, né? 3D, fica bem legal. E aí eu comecei a fazer eles se fotografarem e a gente fazer o rosto deles grande, assim, numas placas que tinham lá na escola, que ninguém usava. A gente olhou para aquele negócio, vamos pintar isso aqui, vamos fazer isso aqui. E aí a escola ficou super empolgada com aquilo ali, a gente fez e tal. E aí teve uma outra turma que eu já fiz colagem, né? A gente fez retratos e a partir dos retratos cada um montou as colagens, entendeu? Porque a minha missão ali é entreter eles naquele tempo e dar referências, né? Porque se eu ficar só na foto, chega uma hora que o adolescente, tá tão chato. Aí você começa a jogar coisas novas, tal. Mais manuais para ele se... E eu lembro na época da colagem que foi uma sorte, assim, absurda, que a gente foi pro museu e chegou no museu que tava tendo lá, era uma exposição de colagem.
Aí ele, nossa, lá que o professor mostrou pra gente. Eu falei, não, eu já sabia, tá? Mentira, mas assim, foi muito legal. E aí eu consigo trabalhar bastante isso com eles, né? E no Senac é aquela coisa. Hoje eu confesso que eu estou menos paciente com uma geração, né? Que a geração tá cada vez mais preguiçosa, não joga no Google as coisas, pergunta de cara, né? Só que o Senac, ele me dá essa oportunidade de eu estar na frente de pessoas completamente interessadas no que eu quero falar. É diferente do Senai, porque os Senai são crianças de escola pública que às vezes ficam uma tarde porque o pai obrigou, porque a direção deu uma punição para ficar, né? Então, eles não estão tão afim. E eu tenho que ficar vendendo o meu peixe. No Senac tá todo mundo afim de me ouvir. E são pessoas... O Senac é pago, não é? O Senac é pago. O Senai não. O Senai, em algumas situações, eles ganham bolsa para estar lá, né? E aí, são pessoas completamente apaixonadas, né? E eu, como tô um velho ranzinza já na fotografia, eu olho... pensa, né? eu olho para eles, assim, vejo aquela paixão e aquilo ali me dá te dá um gás. Um fôlego, né? E é bacana, assim, a minha turma agora de Nova Iguaçu estão todos empolgados, tem 3 meninas de 15 anos lá, super felizes, fotógrafas, fazem 1000 coisas. Eu falei, que legal. Então, e você faz roteiro para eles saírem para fotografar fora? Sim. A gente tem, no curso lá do Senac, tem 3 saídas fotográficas. Eu já tenho meus lugares lá no Rio, a gente vai, né? Seguro? Sim, são seguros. Mesmo assim, precisa ter seguro com a Vita Corretoras, viu, gente? Porque nunca a gente tá tão seguro se não tiver seguro. Então, olha, procura a Vita e refaça o seguro em cima do seguro pra ir pro Rio. Ainda mais se você mora no Qualquer lugar, Brincadeiras à parte. Mas até São Paulo tem não, a gente tá brincando, né? A gente tá brincando. Eu penso o seguro te dá uma garantia bem boa, uma liberdade. Não. Tem muita gente, às vezes eu sou até chato com isso, eu não comento, porque às vezes a pessoa tá numa situação muito delicada. A pessoa perdeu um montão de coisa e bota num grupo, fazendo uma vaquinha e tal. Sim. Eu sempre me pergunto, mas e o seguro? Sim. Você fez, não fez? Olha, e você tocou num assunto muito legal que eu vou ter que falar ainda mais da Vita Corretoras, porque a gente teve aqui um episódio com a Vita e isso é muito importante, porque às vezes já teve pessoas que perdeu todo o estúdio, perdeu toda a câmera e quantas vaquinhas tem? Não só de pessoas que perderam equipamento ou até de perder a vida. Se você não tem um seguro, você não consegue manter o seu estúdio mais, você não consegue pagar muita coisa. Então, o seguro é pro futuro. A gente nunca sabe se a gente vai ter o nosso equipamento, se nossa saúde está plena para que a gente possa continuar trabalhando. Então, precisa reforçar aí tudo na vida do seguro. O seguro não é um débito, é um investimento, né? Ele tem que fazer parte. Aliás, ele já deveria ser agregado. Para você tirar uma câmera de qualquer lugar, carro, né? Já deveria vir como seguro, né? Agregada, muito bom. Eu falo muito também, quando no workshop, eu falo de segurança no estúdio. Porque tem muita gente que não tá ligado nisso, né? E a minha namorada, a Raíza, ela é técnica de segurança, fotografa também, e aí por causa da convivência a gente acaba olhando uma coisa ou outra que tá errado. E eu nas consultorias, porque eu faço uma consultoria também de ir no estúdio, como eu vou fazer quando na Alice, faço isso muito no Rio, lá, tal, vou fazer uma em Minas agora, mas assim, eu observo as pessoas fazendo muito jeitinho. Sim. Sabe, da pessoa pegar uma extensão que comprou no camelô e ligar todos os flashes dela naquela mesma extensão e disparar tudo ao mesmo tempo. E a pessoa fala assim, gente, isso vai pegar fogo. A pessoa, mas não e pegou. Liga o aquecedor, liga tudo. Mas não pegou fogo. Eu não sei se eu tô preparada pra amanhã. Mentira, mas não pegou fogo, vou levar uma extensão pra você. É certinho, o marido dela é mais certinho que... Não, mas as extensões não são certinhas, não. Mas a extensão... Tô rindo, mas é de nervoso. É uma galera que faz, por exemplo, fotografia de família e tem um montão de mesa com quina. Porque tem criança, né? Tem coisa que pode cair, aí é um tripé quebrado, é algo que, tipo, um rádio flash que falta. Às vezes é um negócio de R$50 que a pessoa não quer comprar e a pessoa fica... O tripé, vou te falar. O tripé, dependendo do que você for botar ali, tem que ser um tripé mais forte. Aquele pretinho é legal para algumas coisas, mas assim, o meu já chegou no fim dele, né? Então, é melhor comprar um tripé mais reforçado, mais legal. Não vou falar a marca porque ninguém me patrocina, mas eu tenho as minhas lá. E, além disso também, né, falar dessa estrutura e tal, é também uma coisa que eu acho que eu até trouxe para vocês,
sobre a importância de estudar iluminação, né? Que infelizmente, eu tenho observado muito que a galera... a gente se conheceu em congresso, né? E essa coisa assim, eu tô indo muito em congresso e eu tenho observado que a galera tem deixado isso de lado, tem negligenciado essa parte da iluminação. A pessoa, às vezes, está viciada em comprar coisas para cenário. A pessoa, o tesão da pessoa é montar o cenário de Páscoa, montar o cenário de Natal. A gente está em julho, já tem gente desesperada com o cenário de Natal. Né? A Annalise, ela até virou assim, mas... A gente já tem amiga que já até vendeu, né? Nossa! Não, tudo bem, mas assim, faz parte e tal. Mas tem muita gente que fica assim, mas o que deve estar errado na minha coisa? E acha que é o cenário e tal, mas às vezes é a luz. Às vezes não, a maioria das vezes é a luz. E a pessoa, às vezes, não perde tempo estudando, né? Sim, porque independente do cenário, independente de ser luz natural ou ser flash, se você não tiver uma luz bonita, a sua foto não fica bonita. Sim. Não fica uma coisa... Não dá aquele encantamento. Às não vezes dá, harmoniosa... Só uma foto gringa, às vezes você fala, meu Deus, olha isso aqui. Quando você a nitidez de um olho, entendeu? Precisa, isso é inevitável, né? A gente tem algumas questões. A luz contínua, não tenho nada contra quem usa. Eu brinco muito com algumas pessoas que usam luz natural e tal. Mas, assim, isso limita. Tá? A minha crítica é a pessoa que ela não sabe usar o flash, ela não quer aprender a usar o flash. Se a pessoa souber e ela fazer a opção, não, hoje eu quero fazer luz natural e vou fazer luz natural, tá tudo bem. Agora, a pessoa não querer aprender pelo simples fato de não querer, beleza. Usar e usar mal feito ou não saber usar, né? Tá no direito dela, mas eu não respeito muito não. Mas enfim, por quê? O flash primeiro... Se tem, usa direito, pô. Aquelas meio assunto direto e reto. Não, o flash dá uma autonomia, cara. O flash faz você abrir o seu estúdio a hora que você precisar, no tempo que você precisar. É isso. Pode estar chovendo, pode estar sol. E a mesma... A Annalise gosta muito da luz natural. A gente recebeu uma convidada aqui que tem trabalho impecável da luz natural. Mas tem aquilo, né? Tem horas eu sou melhores. limitada, tem horário certinho no estúdio dela, senão não dá mais. Bom, enfim. Agora me conta uma coisa. Sim. Como que tá agora o Diego palestrante, o Diego nos congressos, né? A gente batalha, a gente sabe que é uma luta, né? Pra conseguir isso. Mas quem tem um bom trabalho é só persistir, porque o dia chega, né? E a gente ficou muito orgulhosa de ver você aí nos congressos. Eu sei que você vai palestrar recente também, né? Agora, lá no Rio, novamente. Não, ano que vem. Eu palestrei. Ano que vem. Você já palestrou palestrei agora? Tá, fala um pouquinho pra gente. Não fica com vergonha, não fica tímida. Enfim, essa vida de congresso eu conheci de um tempo atrás, mas não ligava muito, até que eu fui para um congresso que eu posso dizer que no último ano mudou a minha vida completamente, porque eu caí numa rede muito legal, foi muito bacana. Eu fui lá no DigPix Day, né, que inclusive eu acho que vai ter agora dia 5 lá no Rio de novo. Eu fui, né? E eu lembro que as palestras em si foram legais, mas o network foi algo completamente diferente. Porque no final do evento foi todo mundo para a mesa de um bar, né? E na mesa de um bar é muito legal, porque a gente não faz amigo bebendo leite, né? A gente faz amigo bebendo cerveja, bebendo Coca-Cola. A gente faz amigo comendo coisas ali, todo mundo descontraído. Isso aí. E tá todo mundo ali. E aí eu lembro que nessa mesa estavam sentadas pessoas ali que eu vim depois a se tornarem meus amigos, né? Eu lembro que eu estava sentadinho numa ponta, aí do meu lado estava o Petroco, a gente estava conversando muito, o Daniel Magalhães, que é um baita fotógrafo lá de Belo Horizonte, que era um cara que eu, quando era jovem na fotografia, eu comprava os DVDs dele para aprender, então eu estava super feliz ali conversando com uma galera. Aí do meu lado, nada mais, nada menos que a Flávia Perran. E eu não conhecia a Flávia. E aí a gente começou a conversar, eu falei pra ela quem eu era, ela falou que tava com uma dificuldade de estúdio. E naquele momento ali a gente fez um network. Eu achei que não ia dar em nada, mas tempos depois a gente marcou uma aula, fez alguma coisa, a gente fez um workshop e a gente hoje é inseparável, a gente é amigo pra caramba. Né? A gente já rodou pra caramba. E aí num encontro, num workshop da Flávia Perran, que já tem data para o ano que vem. Já tem. Se eu não me engano é em maio. Em maio do ano que vem já se programa. Trocando Ideias. Trocando Ideias, é maio. É maravilhoso. Maravilhoso. E ela mudou a data do Trocando Ideias
pra não fazer sempre no meu aniversário. Por isso que vai ser agora no final de maio. E teve agora em junho, que foi aniversário da Ana. Impecável, e foi lá que a gente também conheceu ele sentou do meu lado e foi convidado pra vir pro podcast já. Inclusive nesse Trocando Ideias eu fui o repórter. Né? Foi um formato novo que eu e a Flávia, a gente foi pro Enfa em Belo Horizonte, aí depois do Enfa ali, a gente fez contato com todo mundo e tal, e depois do Enfa a gente foi pra um pós ali. Né? Eu gosto muito da Flávia do pós. Aí a gente conversando tal, e aí eu sugeri pra ela que, a gente podia fazer alguma coisa. A Carla Toscano também tava nesse papo, a Cat, todo mundo ali. E a gente sugeriu, podia ter um repórter, né? Eu fui repórter a minha vida inteira. Inclusive, ano passado eu trabalhava para uma televisão, né? Eu fazia reportagem na TV. Eu falei, cara, Flávia, vamos tentar fazer isso. Então ela falou, toca isso aí que eu topo. Microfone eu já tenho, porque ela já tem. Eu tinha um microfone e aí eu aprendi no jornalismo que repórter sem canopla não é repórter. Aí eu mandei fazer uma canopla bonitinha lá, mostrei pra Flávia, ela gostou muito. E no dia do congresso eu fui lá entrevistando as pessoas, algumas coisas estão saindo por aí, entrevistei vocês, né? Então acho que foi um formato legal que deu até uma visibilidade boa e diferente pro congresso e acho que traduziu um pouco também do espírito do Trocando Ideias, que é essa festa, como ela costuma dizer, né? Então acho que foi bem legal, tal. E a partir daí algumas pessoas me notaram, a gente foi aparecendo, tal. E a gente agora vai ter 14 e 15 de agosto vai ter o Infoco. E eu já conheci a Fernanda Caetano, que é a organizadora do Infoco, e quem faz a ponte entre eu e ela é a Ana Campbell, que é uma grande amiga minha, né? Que tem o podcast. Brownie, lá no Rio de Janeiro. Isso, e o podcast da Aninha tem mais ou menos o mesmo tempo do nosso, né? Sim. E a gente... Fala sobre fotografia também. Sim, e ela tem inteligentíssima, nerd. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Um beijo, Ana, Ela vai me matar, mas eu costumo falar que ela é Ana Maria Braga da fotografia brasileira. Mas já fui lá também, muito legal, sempre tô com ela. E ela me fez um convite bem bacana, né? Fazendo a ponte ali com a Fernanda, da gente palestrar no Esquenta do Infoco. Né? E aí eles têm uma parceria com a plataforma Fotop e eu fui falar sobre essas minhas histórias do rally que eu estava falando aqui. Eles pediram para falar sobre storytelling e eu falei de storytelling da forma que eu sei falar. Né? E aí o nome da palestra é a arte de mostrar aquilo que o coração quer ver. Né? A gente fala um pouco de storytelling, mas de algo que vem de dentro. Né? E aí eu tento falar na palestra, pedir para as pessoas contarem as histórias que elas querem contar. Né? Inclusive dá para dar um spoiler aqui, perguntar quando foi a última vez ou se você já fotografou para você alguma vez na vida, né? Porque a gente está fazendo muito trabalho pro outro, né? Mas uma coisa nossa que vai para fora. Nossa história, né? Isso aí já é mais difícil, né? E aí foi muito legal que depois o Instagram, o pessoal fazendo, e eu recebi o convite da Fernanda para palestrar no ano que vem lá no Infoco e eu fiquei muito feliz. Parabéns, isso. Tô muito feliz com isso. Gente, a gente queria agradecer muito, muito, muito. Aqui foi um aprendizado de vida, de história, de se conectar, né, com a gente, com a nossa verdade, com as nossas relações também, né? Olhar mais, ficar com um olhar mais atento, né? Sentir mais, né? E gostei bastante de... Ele tava super apreensivo, falou super bem, mandou super obrigado. bem. Coloca aí, mandou super bem. É muito legal ver quando a pessoa vive de história, vive de arte, né? Sim, e tem um coração gigante, né? E mais um pouquinho ele ia começar a chorar, a gente até despistou a história da Luna, senão ele ia ter que dar um lencinho pra ele. Super sentimental, super amoroso. Muito obrigada mesmo, viu? E antes de finalizar, então amanhã vai ter assim o meu sonho realizado, vai ter o meu workshop VIP, eu vou estar postando tudo lá nos stores, então vocês sigam, tá? A gente vai estar mostrando tudo e na próxima semana, dia 12 de agosto, o workshop para quem quiser, as inscrições vai estar toda aqui no nosso link. E convido você a curtir aqui o nosso canal, compartilhar, comentar, porque o YouTube entende que quando a gente tem essa interação, que o nosso conteúdo é relevante, manda para mais pessoas. Então não vai cair o dedo, ajuda a gente mandar esse comunicado aqui, todos os nossos trabalhos, todos os nossos convidados para mais pessoas. E a gente agradece de coração nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Carlinha Toscano, pós-produções e edição.
E também Vita Corretora, que cuida do seu presente e principalmente do seu futuro. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.